Fala galera, questão de matemática na tela super legal e eu já adianto aqui de cara que a gente vai trazer, relembrar e trazer aqui o conceito de mediana. E para a gente resolver uma questão sobre mediana, eu acho super válido a gente trazer também, né, e relembrar os conceitos das primas da mediana, que é a média, que são, né, a média e a moda. E se você me pergunta quem é mediana, média e moda, então, de uma maneira bem simplificada, a gente utiliza elas sempre que a gente trabalha com conjuntos numéricos, que se você observou aqui na nossa questão, é justamente o que a gente tem aqui, um conjunto numérico. Então, são medidas, né, trazendo o conceito de tendência central que são utilizadas para representar um conjunto de dados e também para indicar qual é a posição que um determinado elemento ocupa dentro de um conjunto. Vamos simplificar isso? Então, para a gente resolver a mediana, a gente vai trazer aqui o conceito de média, moda e, por fim, mediana. Se você, assim como eu, é uma pessoa que faz muito tempo, sem querer entregar a idade, né, que já saiu da escola, lá quando a gente verificou esses conceitos, faz muito tempo. E, de repente, você não é uma pessoa que vive tão entusiasmada com os livros de matemática, não estuda com frequência, então é muito comum que você tenha simplesmente esquecido esses conceitos. E é sempre importante a gente relembrar, né? Para a gente trazer o conceito de média, moda e meridiana, eu vou utilizar aqui do lado um conjunto um pouquinho mais curto, já que o do nosso exemplo aqui da nossa questão está bem extenso. Então, digamos aqui que o nosso conjunto vai ser formado pelos números 2, 2, 4, 5, 8 e 1. Trazendo aqui o conceito de média, para a gente calcular a média, eu preciso basicamente fazer duas operações de matemáticas bem simples, que é somar todos os elementos que compõem o meu conjunto numérico. Então, nesse caso aqui, a gente vai somar 2 mais 2, 4, mais 4, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, de novo, 21, 21 mais 1 igual 22. Somei todos os números e agora eu vou contar quantos números o meu conjunto possui e desse total eu vou dividir por 22. Então, dividido aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 dividido por 6. De novo, para a gente calcular a média, a gente soma tudo, soma todos os elementos entre eles. Eu preciso de uma soma total, que no caso aqui eu somei, deu 22. E o resultado a gente divide pelo total de números que compõem a sequência ou conjunto, que no caso aqui foram 6. 22 dividido por 6 vai me dar aqui uma dízima, né? Não é um número inteiro, é 3,6666. Então, para simplificar, a gente pode dizer aqui que a média do nosso conjunto é igual a 3,6. A moda, por outro lado, significa nada mais, nada menos do que uma repetição numérica dentro da minha sequência. Existem conjuntos que terão números exclusivos, únicos, não há nenhum número repetido. Então, a gente diz aí que é um conjunto sem moda. E nesse caso aqui do nosso exemplo, se você observar, a gente tem aqui o 2 repetido. Então, é um conjunto, é um conjunto unimodal, porque existe apenas um valor repetido com maior frequência. Mas o conjunto também pode ser bimodal, trimodal, multimodal, e aí depende da quantidade de números aí que vão se repetir dentro do nosso conjunto. No caso, se eu não tivesse aqui nenhum conjunto, nenhum número repetido, aliás, e todos os números fossem exclusivos, a gente chamaria aí de um conjunto amodal, porque ele não tem moda. Então, neste caso aqui, a minha moda é igual a 2, que é o número que se repete dentro do conjunto, certo?
Agora, a gente vai verificar a mediana. Mediana, apesar das palavras se parecerem, né? Mas ela remete a meio, é o que está ao centro. No caso do conjunto aqui que a gente está utilizando como exemplo, ele é formado, a gente já verificou aqui, por 6 números no total. Digamos, só para simplificar, que eu tivesse aqui um outro número, sei lá, um 8. Então, tendo um outro número aqui, eu teria o total de 3 números aqui de um lado, 3 números do outro lado, e a minha mediana seria simplesmente o 5, que é o que está no centro. Então, sempre que um conjunto numérico tiver aí uma quantidade ímpar de números, a mediana é simplesmente o que se encontra perfeitamente no meio. Só que não é o meu caso, né? Então, sai aqui tudo e sai esse 8 também. O meu conjunto aqui de exemplo, ele é formado por 6 números e 6 é par. Então, o que está aqui exatamente ao centro é o quê? O 4 e o 5. E aí você pode falar, é fácil, né? Eu coloco aqui 4, 5 e tudo certo. Mas não é bem por aí o caminho, não. Quando a gente lida com um conjunto formado por números pares aliás, quando a gente lida com um conjunto onde o total de números que compõem o conjunto é par, como aqui neste caso, que eu fiquei com 4 e com 5, a gente precisa pegar esses dois números centrais e calcular a média. E agora a gente já relembrou o conceito de média, né? A gente soma tudo e divide pelo total de números que compõem o conjunto. Então, aqui neste caso, eu tenho 4 e 5. 4 mais 5 é igual a 9. 4 mais 5 é igual a 9. E eu tenho aqui 2, né? 4, 1, 5, 2. Eu tenho dois números, então 9 dividido por 2 igual 4,5. Portanto, a minha mediana aqui dentro dessa sequência seria 4,5. Combinado? Como a gente relembrou os conceitos, agora sim a gente pode ir lá para a nossa resposta, para a nossa questão, e verificar qual foi o número que Joana sorteou. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai lembrando que, né, que o que a questão me pede aqui é somente a mediana. Então, a gente trouxe tudo isso aqui somente para relembrar mesmo, mas não é o que a questão nos solicita. Ela está pedindo a mediana. E a mediana, eu preciso saber o que está no meio, no centro. E o primeiro passo para a gente chegar à resposta e descobrir quem é a mediana é descobrir quantos números formam o nosso conjunto. Quantos números ela colocou lá para fazer o sorteio no total. Então, vem comigo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, temos aqui um conjunto formado por um número par, 11. E 11, o número que está exatamente no centro, eu posso fazer o seguinte. Para descobrir o número que está no centro, eu posso pegar aqui 11 e dividir por 2. 11 dividido por 2, a gente chega ao resultado de 5,5. Logo, a gente vai saber que a gente tem aí, né, arredondando para menos, um total de 5. 5 números de um lado, 5 números do outro e um outro número, um número isolado lá no centro. Então, simplificando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A gente pula o 22 e eu tenho aqui do outro lado 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo isso, a gente chega aqui ao 22, que é o meu número que está exatamente no centro do conjunto. Portanto, a gente pode afirmar aqui com toda certeza que está correta a alternativa letra C, o número que foi sorteado por Joana, que foi a mediana dentro dos números sorteados, foi 22. Muito legal, né? Aproveita, deixa sua curtida
Deixe o seu comentário também, que é sempre bom eu acabar interagindo com vocês e vice-versa, né? E se você não é inscrito, dá essa força e se inscreve lá no canal, beleza? Até a próxima!